Processo iniciático em Ifá. Como o nome já diz, processo iniciático, processo. Isso dentro da nossa visão, o do Lefá Mobaye. Por quê? Ifá ele é muito amplo. E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e no Brasil, se fala muito sobre Ifá nigeriano e Ifá afro-cubano. São cultos distintos. Até o sistema filosófico, ele é distinto, porque alguns versos que tem e são praticados, por exemplo, no sistema afro-cubano, não são praticados no Ifá nigeriano. Aliás, vários. Então, Ifá não é uma coisa só. O exemplo está nessa dualidade que tem entre Nigéria e Cuba. Entretanto, todavia, porém, a filosofia de Ifá, como patrimônio imaterial tombado pela Unesco, está na Nigéria, Togo, Benin, ou seja, ainda tem famílias que reconhecidamente pela Unesco estão espalhadas, principalmente nesses 3 países, ou nessas 3 regiões, né? E aí o que nós podemos hoje considerar? Que Ifá é sim uma filosofia acima de tudo. Por que é importante explicar isso? Porque muita gente quer comparar iniciações Ifá achando que é uma coisa só, achando que é igual um batismo na Igreja Católica. Não é, não funciona assim. Iniciação Ifá é um processo que deve ser respeitado em cada nicho, em cada família, em cada grupo que se professa um conhecimento ancestral dentro desse sagrado de Ifá, correto? Então, na Odu Lefá Mobaye, em especial no Axé Aganju, tá? Na nossa casa, funciona como? Funciona para homens. Um processo estruturado em 10 etapas. 10 etapas. E essas 10 etapas se dão não conforme vontade ou conforme disponibilidade financeira. Essas 10 etapas no Axé Aganju se dão conforme disponibilidade de cada consciência. Por que disponibilidade de cada consciência? Porque cada processo vai fazer com que o indivíduo se ajuste dentro das suas próprias pactuações. Então, como funciona isso? Se a pessoa se inicia achando que vai melhorar para manter as coisas que fazem parte do próprio ego, desses desejos que vêm a partir do ego, mas esses desejos estão sabotando a jornada de destino, o que vai acontecer? A vida vai ruir, até que a vida possa se reestruturar dentro daquilo que de fato comunica com o propósito de destino. Porque se os meus objetivos aqui na Terra estão desalinhados com aquilo que eu vim cumprir como uma consciência, como ser espiritual que eu sou, alguma coisa estaria muito errado se o sagrado me apoiasse nesse erro. Isso é óbvio. Então, como você, se é um pai ou uma mãe, que enxerga que o filho está azedando tudo, está estragando a própria vida, mas só que o filho deseja algo que vai estragar ainda mais. Você, como pai ou mãe, você vai apoiar o seu filho a estragar a própria vida ainda mais pela ignorância, ou pela incoerência, ou pela incapacidade desse filho se conduzir a si mesmo? Então, você não vai apoiar seu filho na ignorância. E por que o sagrado nos apoiaria nessa ignorância? Entende? Então, muitas vezes, com o processo de iniciação, o que vai acontecer? A vida da pessoa vai desestruturar para que possa voltar a se reconstruir naquilo que é real. E real por quê? Porque faz parte das pactuações, faz parte das promessas de destino, tá certo? E essas promessas nós assumimos numa condição chamada Akuleyan Ayamó. O que é isso? É antes da gente encarnar. O jogo foi todo definido antes do nosso encarne. Todo jogo já está ali escrito por nós, junto ao Nibodê, junto ao guardião, o porteiro divino, né? Ou seja, tem uma consciência superior que fiscaliza aquilo que nós pactuamos e está tudo ali já definido ali. As cartas já foram lançadas na mesa, os dados já foram lançados, os dados. Então, não temos como fugir da nossa própria história, fugir da nossa própria pactuação. E quando nós, aqui na Terra, queremos usar do sagrado para sustentar esse erro de não olhar para os nossos pactos, de não querer nos aprimorar dentro daquilo que a gente pré-determinou, de não querer seguir com aqueles desafios que a gente já pactuou, aí é onde, esquece, a iniciação não é indicado para ninguém que esteja nessa condição. Então, por isso, o processo iniciático, ele respeita esse arbítrio muito profundo de cada ori consigo mesmo. Isso na nossa casa, no Axé Aganju. Para as mulheres, esse processo não está dividido em 10 etapas. Para as mulheres, esse processo está dividido em 9 etapas. Por quê? Para a nossa família, em especial para o Axé Aganju, a mulher já tem uma iniciação à frente de nós homens. Sim, pela própria natureza, a mulher, por ser a cabaça, ela já tem um passo à frente. Ela já tem um crédito a mais com Deus. Porque deve ser muito desafiador nascer mulher, realmente. Deve ser muito desafiador, né? Por todas as questões do machismo, patriarcado, um monte de coisa. A própria biologia, gerar uma vida, sentir todas essas dores do parto, depois as dores, porque os filhos começam a trazer inúmeros espelhamentos, situações de vidas, enfim. E então a mulher, ela tem uma iniciação à frente de nós, tá? De nós homens. Então o processo iniciático para as mulheres, 9 etapas. Para homens, 10 etapas. Como são organizadas essas etapas, Ifá? Conforme eu já disse, não tem uma organização engessada, não tem ali uma pré-formatação, porque
Tudo é definido dentro da condução ancestral junto à permissão desse Ori, mas a permissão desse Ori num lugar muito profundo, num lugar que ele não tem como barganhar, tá? Então é um lugar bem profundo, onde ele não barganha. Então é esse Ori, nesse lugar, desse subconsciente, se comunicando com essa ancestralidade e tudo isso trazendo para o Babalaô, seja o Babalaô homem ou mulher, mas como assim Babalaô mulher? Sim, eu estou me referindo ao Yorubá dentro da forma arcaica que eu conheci, em que Babalaô é uma palavra que serve tanto para homens quanto para mulheres. Hoje fala-se sobre Ialaô, sobre Yanifá, mas não, tudo é Babalaô. Para mim, para nós, dentro do meu aprendizado. Mas dentro da modernidade, dentro das relações, a gente chama de Yanifá para ficar melhor o entendimento. Yanifá é a mãe de Fá, mas é um epíteto, é a mesma coisa de Babalaô. Não muda, tá? E se for chamado de Babalaô, não está errado. Se for chamado de Yanifá, não está errado. Tudo se comunica, tem o mesmo significado. Então a comunicação que chega para o sacerdote, ou para a sacerdotisa e vice-versa, é nesse lugar, tá? Da ancestralidade, comunicando através de Fá, aquilo que o Ori está comunicando para si mesmo, num lugar que nem ele sabe o que está sendo dito, mas a gente consegue ler isso. Então, é nessa interação que a gente vai conduzindo o processo iniciático, ou melhor, sendo conduzido por Ifá, os processos iniciáticos. Esses processos passam por ritos, sim, de consagração do próprio Ifá, consagração do Ori, a relação, vários processos de Bibá Orixá com assentamentos, e ainda assim, todos os processos de Bibá Orixá não são iguais. Todos os processos de assentamentos não são iguais. Tem gente que ao longo dessas 10 etapas vai seguir um ciclo diferente de outra pessoa, porque nunca é igual, não é igual, até chegar na última iniciação. E essa última iniciação, ela é muito específica, porque já é o ser humano consigo mesmo, o ser humano sendo seu único testemunho. E aí que ele começa a carregar e a desenvolver-se no seu próprio mistério, tá? E na nossa casa, tudo é muito livre, porque a gente precisa respeitar o tempo da consciência. Entretanto, todavia, porém, as pessoas falam, eu quero aprender Ifá. Cara, você vai aprender Ifá começando a ler o primeiro livro de Ifá. Qual que é esse livro? O primeiro livro de Ifá? Você. Então, como aprender Ifá? Começando a aplicar Ifá sobre a sua vida, sobre a sua essência, sobre a si próprio. E para isso, você vai precisar estar em comunidade. Então, Ifá, na nossa casa, ninguém é obrigado a vir, fazer o Sheifá, o assentamento não fica na casa. Mas é muito importante que as pessoas estejam presentes, porque vai ser a forma de aprender. E esse aprendizado, ele vem dotado de propósito. O que adianta eu versar, ensinar, falar várias coisas distintas sobre Fá, sendo que aquilo não tem aplicabilidade prática, necessidade aqui no nosso presente? Então, tudo que nós aprendemos em Fá são questões urgentes que nós precisamos aplicar agora no nosso presente. É assim que a gente aprende Fá. É dessa maneira, não tem romance. Não vamos sentar o bumbum na cadeira e ficar anotando bonitinho palavras. Não, a gente aprende Fá absorvendo coisas que são necessárias para o aqui e para o agora. Coisas que nós já precisamos administrar no aqui e no agora. Então, quando a pessoa se inicia em Fá, é assim, não tem 1 ano de iniciação de Fá, não tem 2 anos de iniciação de Fá. E Fá, você se iniciou agora, você tem o tempo de vida. Eu tenho 50 anos e me iniciei hoje. Você tem 50 anos de Fá. Eu tenho 10 anos e me iniciei hoje. Você tem 10 anos de Fá. E assim por diante. Ou seja, o tempo de vida que nós carregamos é o tempo de Fá. É o nosso tempo de iniciação. E esse tempo ainda podendo ser analisado dentro de outras perspectivas. Porque, por exemplo, tem Babatundê, Yatundê, que é o pai que retorna, a mãe que retorna, outros casos, que já tem ali uma memória ancestral mais ativa ali, mais presente, e a depender da evolução dessas pessoas, tendo contato com as suas famílias, com a sua ancestralidade, os saberes deles podem vir de uma forma muito mais acelerada do que a gente pensa. Então, o tempo de vida não é só o tempo cronológico, tá? Então, não é só o fato de eu ter 40 anos que vai ser ali o meu tempo de fato, porque para o espiritual, né, o nosso tempo é dentro do tempo da nossa sabedoria. E cada um é o seu. Por isso que o respeito deve ser entre fraternidade, entre irmandade. Se eu iniciei alguém aqui no Axé Ganju, na nossa casa, essa iniciação vai ser para despertar um irmão, para me amparar, uma irmã para somar comigo, um irmão, não é para subjugar. Eu sou seu iniciador. Não é para subjugar, é um irmão. E o respeito deve ser aos ensinamentos, deve ser à ancestralidade, deve ser ao sagrado. E, obviamente, o respeito entre mais velhos, aí é onde vem essa base entre iniciador e iniciado, é numa questão de senioridade entre mais velhos. Isso é o normal, né? A questão de um respeito por aquele que tem uma transmissão oral, que está me ajudando a me conduzir nos meus caminhos, me transmitindo ensinamento, mas numa posição de igualdade, de fraternidade. Uma outra questão também, vale explicar que a nossa iniciação aqui no Axé Ganju,
ela está ligada a um processo chamado Imulé Ifá Atiku. E eu já expliquei sobre isso em outros vídeos. O que é isso? O nosso processo é todo pautado no desapego, como uma forma de transcender. Desapego que nós precisamos aprender a eliminar emoções, eliminar coisas que nos prendem numa forma de passado, numa forma de registro arcaico, para que nós possamos verdadeiramente nos libertar para conseguir retornar a pé para o Orum. O que é isso? Transcender. Né? Então, quando falamos do processo de Imulé Ifá Atiku, estamos falando justamente daquilo que em outras palavras é chamado de Amuni Waye, o rio de Obatalá, as águas que precisam seguir o seu curso, o rio da vida, que precisa cumprir o seu curso, precisa desaguar no oceano. Então, o processo de Imulé Ifá Atiku é o que pauta todas essas 10 etapas e as 9 etapas que foram descritas aqui. E isso é muito desafiador, porque nós vamos nos deparar com situações que, embora desagradáveis, a gente vai ficar puto do juízo, vai ficar muito chateado, porque a gente vai ter que encarar aquela situação que é desagradável, sabendo que mesmo desagradável, aquilo é profundamente necessário. E a gente não pode deixar de olhar para aquilo. Então é aquela formação de uma ética consciencial. Iuá, é o caminho para Iuá. E é só assim que a gente vai, aos poucos, eliminando esses abismos impregnados na nossa alma, para que, a partir de então, a gente possa ter uma jornada que seja olhando para Ayapá, ou seja, buscando novamente a nossa integridade, a nossa condição andrógena diante de Obatalá. Não estou falando de androgenia aqui na Terra, porque isso é impossível, a depender do contexto que isso for analisado. Mas eu estou falando de buscar o máximo que nós pudermos uma relação com a luz. E essa relação com a luz, nós não estamos acostumados, porque estamos acometidos por uma cegueira. Maná-maná. O que é o maná-maná? Se eu olhar 10 segundos para o sol, eu vou ficar com a vista toda embaçada, toda ofuscada. Ou seja, né, o sol, nesse momento, para mim, para a minha condição, ele representa a verdade que eu não consigo alcançar, que eu não consigo desmistificar, que eu não consigo atravessar. E aí o processo em Ifá é para que possamos passar pelo Imulé Ifá Atiku, ao longo de 10 etapas para homens, 9 etapas para mulheres, volto a repetir isso. E essas etapas, sendo tal qual como rito de passagem à consciência, e cada rito de passagem sendo uma forma de materializarmos o nosso Ipinhayamó, mas como parte desse Ipinhayamó, o nosso próprio retorno à unidade que nós somos, ao nosso Inu, dentro dessa natureza plena que nós iremos alcançar um dia em Obatalá. E quando nós falamos de Obatalá, estamos falando da androgenia perfeita, autótrofa. Que androgenia autótrofa é essa? Essa dualidade que está no perfeito equilíbrio, não precisa de nada e nem de ninguém para se manter. E é isso.